Oligodendroglioma é grave? Eles podem malignizar, por exemplo? Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Minuto Neuro. Eu sou o Dr. Antônio Araújo, eu sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar a respeito dos oligodendrogliomas, né? Vamos responder algumas perguntas de nossos seguidores, por exemplo, se os oligodendrogliomas são tumores graves ou se eles podem malignizar. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, no YouTube, aproveite agora para se inscrever, ative o sininho, assim o YouTube vai lembrar você toda vez que um vídeo novo for para o ar. Lembrando que aqui você fica por dentro de todos os assuntos importantes do mundo da neurologia e de muitas dicas de prevenção. Aproveite e compartilhe com seus amigos e aproveite também para entrar no nosso website através do nosso QR Code, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo celular, você pode ver, então, entrar no nosso website aqui pela descrição do vídeo. Então, o que são os oligodendrogliomas? São tumores cerebrais raros, são tumores primários, que representam apenas 5% dos tumores cerebrais primários, tá? E eles são de origem neuroepitelial, né? São geralmente derivados de células conhecidas como oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são responsáveis, né, por produzir a mielina no sistema nervoso central. O que é a mielina? É o envoltório do neurônio, então é o encapamento do neurônio, né? E eles fazem parte, essas células fazem parte da glia, daquele tecido de sustentação dos neurônios, né? Então, os oligodendrogliomas representam cerca de 5% de todos os tumores neuroepiteliais, né? Eles têm uma incidência de cerca de 1.000 casos por ano nos Estados Unidos, né? E eles são tumores intermediários, eles não estão nem entre o benigno, que são os astrostomas pilocíticos, nem entre os malignos, que são os glioblastomas. Então, eles são divididos em 2 graus histológicos, é o grau 2, tá? Que é o oligodendroglioma, ponto, né? E o grau 3, que é o oligodendroglioma anaplásico, tá? Então, eles nunca podem ser nem grau 1, que aí já seria o astrostoma pilocítico, nem grau 4, que aí já seria o glioblastoma, né? Então, eles são tumores grau 2 ou grau 3, tá? E eles ocorrem geralmente na idade entre 25 e 45 anos de idade, né? Sendo que aqueles mais agressivos, aqueles anaplásicos, geralmente eles se apresentam com uma média de idade 10 anos mais tarde do que aqueles tumores grau 2, tá? Eles têm na histologia clássica, quando você resseca um fragmento da lesão e dá para o patologista, e ele faz a secção, coloca numa lâmina, e na histologia clássica ele tem a histologia que a gente chama de ovo frito. Então são células com um núcleo bem arredondado e um citoplasma abundante e bem claro, parece um ovo frito. Isso é uma histologia clássica do oligodendroglioma, né? O painel molecular desses tumores, eles estão IDH1 ou IDH2 mutados, né? Que IDH é a enzima que a gente chama de citrato desidrogenase, né? E quando você tem o IDH mutado, são geralmente tumores um pouco menos agressivos, né? E a característica principal genética desses tumores é a presença da codeleção dos braços do cromossomo 1p e 19q. Essa é a principal característica. Todo oligodendroglioma tem que ter essa codeleção 1p e 19q, tá? Os tumores grau 3, que são anaplásicos, né? Geralmente eles têm um pior prognóstico do que os tumores grau 2, né, por conta da presença de atipias celulares, tá? E hoje em dia se acredita que o grau 3 podem ser decorrentes da malignização de um tumor grau 2. Então, você pode ter um oligodendroglioma grau 2 que pode progredir para um grau 3, né, para um tumor mais agressivo, tá? E qual que é a apresentação, então, dos oligodendrogliomas? Geralmente, eles se mostram por crise convulsiva. São pacientes que nunca tinham um histórico de crise convulsiva, que tiveram uma crise convulsiva inédita, né? Essa é a principal apresentação do oligodendroglioma. Em geral, dentro dos gliomas, né, aqueles pacientes que se mostram com crise convulsiva, geralmente têm tumores de baixo grau, né? Geralmente não são tumores malignos. Enquanto que aqueles pacientes que têm tumores malignos, tumores de alto grau, geralmente se apresentam ou por déficit neurológico focal, alguma fraqueza, por exemplo,
ou alteração cognitiva e comportamental, algum achado neuropsiquiátrico, né? Então isso é muito frequente. Geralmente tumores de baixo grau, né, eles se apresentam com crise convulsiva, enquanto tumores malignos de alto grau se apresentam com algum déficit neurológico, né? E geralmente quando você tem a presença de epilepsia, né, de crises convulsivas recidivantes em pacientes portadores de oligodendroglioma, geralmente essa epilepsia é de mais difícil de tratamento, né? Porque a gente sabe, seja no pré-operatório, seja no pós-operatório, é uma epilepsia difícil de se tratar, porque existem mecanismos próprios do tumor, do oligodendroglioma, de resistência aos anticonvulsivantes. Então a gente sabe que quando você tem epilepsia em pacientes com oligodendroglioma, é uma epilepsia mais difícil de se tratar, geralmente, tá? E o diagnóstico dessa lesão, como a gente faz o diagnóstico também, o padrão ouro é a ressonância magnética de crânio, mas a gente usa a mão também, lança a mão bastante da tomografia de crânio para ver calcificações no interior dessas lesões que são muito frequentes, né? Então, eles geralmente surgem na topografia córtico-subcortical e geralmente no lobo frontal, né? Geralmente são tumores do lobo frontal. Eles costumam ter calcificação, por isso da importância da tomografia de crânio, né? E costumam ter uma captação moderada de contraste. E muitas vezes eles podem ser quentes de exame de perfusão na ressonância. Isso pode acontecer também. E um exame útil para se distinguir entre uma lesão de baixo grau para uma lesão de alto grau costuma ser o uso da espectroscopia, que você consegue identificar as moléculas de dentro do tumor. Então a gente costuma pedir, sempre quando faz a ressonância magnética de crânio dessas lesões, a gente costuma fazer o estudo da perfusão para ver qual é o grau, o quanto de vasos que tem esse tumor, né? E a gente costuma pedir também o estudo de espectroscopia para saber a respeito das moléculas, possivelmente das moléculas de dentro desses tumores, né? Isso é importante, tá? Aqui a gente vê algumas imagens, então, mostrando esses tumores. São tumores mais frontais, com uma captação muitas vezes grosseira de contraste, na tomografia muitas vezes com calcificações dentro dessas lesões, né? E como seria então o tratamento desses tumores? A ressecção cirúrgica é importante nesses tumores, visando sempre a máxima ressecção segura. Então você faz toda uma monitorização dos nervos do braço, da perna, dos nervos da face também, e visando o máximo de ressecção sem deixar muita sequela para esses pacientes, tá? Então a gente chama de máxima ressecção segura, né? Seguida então da ressecção, da cirurgia, seguida por uma quimioterapia, geralmente com uma quimioterapia via oral, tá? Que esses tumores costumam responder bem melhor à quimioterapia do que os outros astrocitomas, tá? E também seguido, ou de forma precoce ou tardia, por um regime de radioterapia também. Esse é o tratamento, então, padrão aí do oligodendroglioma, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. O próximo vídeo a gente vai tratar a respeito, então, dos gliomas malignos, dos glioblastomas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.